Daqui a pouco começa. Ainda não começou a gravação. Agora, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, obrigado por comparecerem em mais uma aula, né, de canais de distribuição. É bom que eu sempre vejo as mesmas pessoas e então são pessoas interessadas, como eu sempre falo, né? Porque vocês são interessados, vocês querem crescer, querem aprender mais, querem ser bons profissionais. Tem a possibilidade de vocês assistirem depois da gravação, mas como a gente estava conversando aqui, não se compara, né? Aqui vocês podem trocar ideias, colocar um causo, né? Tirar dúvidas e etc. Apesar que o professor Klaus, como ele gosta muito do assunto, ele vai falando. Vocês têm que dar um grito no meio da aula: professor, deixa eu falar, professor, por favor. Eu tenho uma dúvida, professor, eu quero falar. Estejam à vontade, totalmente. Gente, estamos na 14ª semana. Isso, 14ª semana. Eu quero que vocês prestem atenção, porque este final de semana eu vou postar já os trabalhos para vocês fazerem, tá? Então, eu até vou colocar lá no quadro de avisos e vou postar daí com todos os detalhes e vou postar esses detalhes na semana que vocês têm que entregar o trabalho. Provavelmente vai ser a semana da... provavelmente não, vai ser a semana da avaliação global 2, que é 2 de dezembro, tá? Então, vocês vão ter praticamente aí um mês para fazer o trabalho. Vão mandar um trabalhinho sem grandes crises, não precisam arrancar os cabelos, tá? Eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo estressado, mas é importante que a gente faça algo assim para pensar um pouco fora da casinha, inclusive, tá? Mas eu vou mandar algo que seja factível para vocês fazerem nesse tempo que vocês têm. Bom, gente, então, como eu falei de novo, né? Já que principalmente Nicole, que gostam de colocar experiências, por favor, estejam totalmente à vontade, tá? Vocês sabem que eu não estou vendo vocês quando eu passo os slides, então vocês têm que dar um grito, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar agora com vocês. O material já está lá no portal, já está atividade e frequência, já está absolutamente tudo lá no portal para vocês. Deixa eu pegar só minha caneta aqui, a famosa caneta do professor Klaus, né? Acho que vocês nunca mais vão esquecer dessa caneta. Professor Klaus dando aula. Quando voltar, a gente voltar para a aula presencial, daí vai ser diferente, né? Bom, então a gente começou na semana passada armazenamento e transportes. Na semana passada a gente viu a parte de armazenamento, hoje a gente vai ver a parte de transporte. Mas de novo, gente, assim, poxa vida, transporte para mim é algo até que eu gosto bastante, que eu tenho uma afinidade muito grande, porque como vocês sabem, eu sou agrônomo de origem, né? E na agronomia, transporte é básico. Inclusive, a gente vê umas barbaridades. Deixa eu até tirar aqui, eu vou comentar mais durante a aula, mas, o Brasil hoje depende do agronegócio, tá? Isso é um fato. Quem produz superávit na balança comercial brasileira é o agronegócio. Estando ele certo ou errado, fazendo bem ou mal, mas é o agronegócio. Vou falar uma coisa até para vocês. Falam tanto agora, está tendo a COP do clima em Glasgow, na Escócia, né? Extremamente importante para mim, que sou da área ambiental, estou acompanhando detalhadamente. Até foi uma jovem índia brasileira falar lá na COP e tal. O Bolsonaro não foi na COP e etc. Mas até o ministro do Meio Ambiente do Brasil colocou lá metas que eu, 20 anos, mais de 20 anos que eu trabalho com isso, eu vi o Brasil colocar um monte de meta e não cumprir nenhuma até agora. Então eu tenho certeza absoluta que o Brasil não vai cumprir essa meta de novo. E eu não estou falando de governo Bolsonaro, eu estou falando de todos os governos.
tá? Inclusive, teve uma COP aqui em Curitiba, ali no Expo Trade Pinhais. Ai, gente, quando que foi aquela COP? Acho que foi 2006, se eu não me engano. Inclusive, eu dei palestra lá na COP, entrei, eu frequentava toda a COP, eu só não podia, eu não era representante do Brasil, então não tinha direito a voto. Mas eu frequentei toda a COP e etc. Dei uma palestra lá dentro, tinha muitos eventos juntos, né, de vários assuntos diferentes, eu fui falar sobre um assunto específico e etc. Mas assim, o agronegócio hoje é muito discutido no Brasil por causa do meio ambiente. Mas eu garanto para vocês, quem exporta, toma cuidado com o meio ambiente. Por quê? Os maiores compradores, China, Estados Unidos, Japão e Europa. E todos eles estão pegando no pé em relação ao meio ambiente. Então, se o cara exporta para um desses lugares, é porque ele toma cuidado ambientalmente falando, tá? E por que o agronegócio ainda é tão sacrificado? Porque tem muita gente fora da lei. Mas esses vendem para o mercado interno. Inclusive, muitas vezes, eles vendem até sem contrato, sem nada, sem pagar imposto, de forma ilegal, etc. É uma situação complicada. Mas, assim, um dos grandes problemas do agronegócio hoje no Brasil é transporte. Então, o Paraná já foi o grande celeiro do Brasil, né? Paraná ainda é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, mas o Mato Grosso assumiu o lugar do Paraná. O Paraná, quando era o maior produtor de grãos do Brasil, era fácil, exportava por Paranaguá. Paranaguá, de Foz do Iguaçu, são 700 quilômetros. É uma longa distância? É, mas ainda é possível. E o Mato Grosso? Algumas vezes, esses dias um amigo meu, ele mora no norte do Mato Grosso, perto de Rondônia. Só para vocês terem ideia, ele precisava vir para São Paulo. Ele estava contando que o ônibus dele, da cidadezinha dele até Cuiabá, demorou 24 horas. O ônibus. Daí ele pegou um avião de Cuiabá para São Paulo. Mas assim, é lá longe. E esse pessoal, algumas vezes, exporta traz para Paranaguá e por caminhão. Então é um problema seríssimo isso. É um problema seríssimo. Extremamente caro, a gente vai ver, né? Extremamente poluente, leva mais tempo. Não leva tão mais tempo assim do que outros modais, mas é muito mais caro do que os outros modais, principalmente ferroviário e aquaviário, né? Daí tem em rio, fluvial e em mar marítimo. A gente já vai ver isso. Então, para a gente no Brasil, é muito, 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 muito importante a questão de transportes, tá? É extremamente importante. Transporte hoje é um dos custos Brasil. Não sei se já viram esse termo custo Brasil. Então, o que é custo Brasil? É aquilo que o empresário tem que gastar mais para poder produzir e vender aqui no Brasil. Então, um problema do custo Brasil é burocracia. É muita burocracia, acreditem. Acreditem, é muita burocracia. Segundo, corrupção. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, né? Mas não é só o Brasil, tem muitos outros. Eu entrei esses tempos numa concorrência junto com outros dois colegas em Angola, do governo de Angola, para fazer um plano lá. A gente tinha 12 concorrentes, a gente ficou em terceiro lugar, inclusive. Mas um dos era eu, uma amiga, colega, e um angolano. E esse angolano falou: olha, Klaus, é o seguinte, você tem que se acostumar com uma coisa. Se a gente ganhar, a gente vai ter que dar uma propina para alguém lá. Isso é normal em Angola. Aqui no Brasil também é normal isso, infelizmente. Né? Toda hora tem operação da Polícia Federal desbaratando esses grupos. A gente vê até no governo federal alto nível, né? O caso da vacina indiana e mesmo daquela da AstraZeneca, que tinha 400 milhões de vacinas da AstraZeneca, fantasmas e tal.
né? Então, em todos os níveis a gente tem corrupção. E um outro custo do Brasil é o transporte. O transporte é um negócio muito sério aqui no Brasil. E é muito, como eu vou dizer para vocês, com muito prejuízo. Hoje, transportar qualquer coisa no Brasil é prejuízo. É prejuízo. Você acaba pagando muito caro por um transporte que deveria ser mais barato. Por isso, a gente vai falar hoje dessa parte tão importante que é o transporte. É claro que a gente poderia falar muito, né? Eu selecionei alguns assuntos básicos aqui para vocês entenderem sem sombra de dúvidas e assim começarem a estruturar a ideia de vocês, o negócio de vocês em relação ao transporte. Como eu posso pensar transporte dentro da minha empresa? Então, eu quero que vocês pensem assim. O professor Klaus vai mostrando, vai dando os conceitos, vai explicando, dando exemplos e tal, mas vocês já podem ir transportando tudo isso para a prática de vocês no dia a dia. Ou imaginar alguma coisa assim, tá? Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, vamos falar, gente, vamos conversar um pouco sobre transporte. Bom, é óbvio, né? Transporte é o meio para levar pessoas ou bens a partir de um lugar para outro. É óbvio, né? Claro, com toda certeza. Então, quando eu vou transportar alguma pessoa, alguma coisa de um lugar para outro, eu estou fazendo transporte. Pode ser na mesma quadra, pode ser no mesmo bairro, na mesma cidade, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. Então, por exemplo, eu tenho que levar alguma coisa, não precisa ser com veículo, pode ser a pé. Então, a minha mãe é minha vizinha. Eu tenho que levar alguma coisa para minha mãe. Eu estou transportando alguma coisa até a casa dela. É minha vizinha. Eu vou até, tem um portãozinho no muro aqui, eu passo direto, não preciso nem ir para a rua. Eu estou fazendo o transporte, então eu estou levando uma coisa de um lugar para outro. Quando a gente fala em transporte comercial, principalmente transporte comercial moderno, né, ele inclui todos os meios e infraestruturas implicados nos movimentos das pessoas e também inclui serviço de recepção, entrega e manipulação de tais bens. E daí entra muito a armazenagem. Por isso que a gente fala de armazenagem e transporte juntos, tá? Porque as ações de um são relativas também às ações de outros. O transporte comercial de pessoas a gente chama serviço de passageiros, e o transporte comercial de bens a gente chama de serviço de mercadorias. E assim, a gente pode classificar os diferentes tipos de transporte quanto à sua modalidade, ou o que a gente chama de modal. Então, a partir de agora, essa palavra deve ser uma palavra muito comum e automática para vocês. Qual modal que eu vou usar? Então, no transporte terrestre, eu tenho modal rodoviário, ferroviário e os dutoviários, que são principalmente oleodutos. No transporte aquático, eu tenho marítimo e fluvial e também tenho transporte aéreo, né? Então, o transporte rodoviário é por caminhão, pode ser por ônibus, se for transporte de pessoas, pode ser por carro, mas sempre com um veículo com 4 rodas, ou 2 rodas, ou alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai trafegar numa rodovia, numa rua. O transporte ferroviário é sempre feito por trem. E daí ele tem uma característica muito específica, a gente já vai falar de novo, que ele é transporte por trilhos. O transporte dutoviário é por dutos, né? E o duto mais famoso que existe é o oleoduto. Daí o transporte aquático a gente tem tanto marítimo quanto fluvial. Marítimo é no mar, fluvial é no rio, né?
Então, o Brasil, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o Brasil, ele tem uma costa muito grande, então a gente tem vários portos que se comunicam com outros portos em todo o mundo, em absolutamente todo o mundo, e a gente também pode fazer o que a gente chama de serviço de cabotagem ou transporte por cabotagem, é quando um navio sai de um porto brasileiro para levar para outro porto brasileiro, para levar para outro porto brasileiro. Isso se chama serviço de cabotagem. Mas a gente também tem no Brasil muitos rios que permitem a navegação. Alguns rios não permitem a navegação, tá? Então é muito complicado. Por exemplo, o Rio Iguaçu, ele nasce aqui em Curitiba, ele vai desaguar em Foz do Iguaçu. Por isso que a cidade de Foz do Iguaçu tem esse nome, Foz do Iguaçu. Foz é onde que o rio deságua. Ele vai encontrar lá o Rio Paraná. O Rio Paraná vem desde ali da região de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e ele vai até Buenos Aires. O Rio Paraná, é um rio gigantesco. E o Iguaçu encontra o Paraná, deságua no Paraná, por isso Foz do Iguaçu. Então, assim, o Rio Iguaçu, ele é um rio que não tem condições de navegação. Ele não permite a navegação, porque ele é muito, vamos dizer assim, ele tem uma mudança de altitude muito grande. Então, ele tem corredeiras, é muito complicado. Hoje em dia, nós construímos, acho que são 5 ou 6 usinas hidrelétricas e normalizamos um pouco mais o Rio Iguaçu. Mas, mesmo assim, quando chega na usina, eu precisaria abaixar para outro nível. Daí eu preciso de uma eclusa. É uma situação bem cara, inclusive, de se fazer. Mas o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Tocantins, o Rio São Francisco. Rio São Francisco em alguns trechos, não todos os trechos, tá? Mas a gente tem o Rio Madeira, Mamoré e outros rios, a gente tem grandes condições de utilizá-los em transporte aquático fluvial. Tanto que na Amazônia, você quase não tem estradas. Ferrovia, então, impossível. Tinha uma, né, Madeira Mamoré, mas que já não existe mais, não é mais utilizado, né? Mas todo mundo, o transporte básico na Amazônia é por barco. Então você conta os dias que você fica dentro do barco. E finalmente o transporte aéreo, né, que é por avião. É talvez o modal mais caro, mas é provavelmente o modal mais rápido também, dependendo de uma certa condição. Onde que cada modal é importante? Isso vai depender de uma série de condições. Por exemplo, condições geográficas. Algumas vezes não é possível você fazer transporte fluvial, né? Marítimo sempre, mas transporte fluvial algumas vezes não é possível. Daí você tem que fazer ou transporte por avião, ou transporte por caminhão, ou por transporte por trem. Vai depender também do volume do tráfego, que quanto maior o volume, melhor para certos tipos de modais. Vai depender da natureza das mercadorias transportadas, tá? Isso depende muito, por exemplo, quando você tem uma mercadoria de baixo valor agregado e que ela não requer embalagem, por exemplo, é pulverizada, como grãos, minério e outros, será que o transporte por rio não é melhor? Agora, você tem uma mercadoria de altíssimo valor agregado, uma Ferrari, por exemplo, daí é melhor transportar por avião, né? Vai depender da estrutura de cobertura de cada modal. Inclusive, hoje eu estava ouvindo uma notícia que o governo do estado agora vai investir no aeroporto de Cornélio Procópio, uma cidadezinha aqui no interior do Paraná. O governo do estado do Paraná agora está com um plano de melhorar no total de 14 aeroportos regionais.
Inclusive a Companhia Azul, aquela de passageiros, né, de transporte aéreo, já assinou um protocolo de intenções com o governo de oferecer voos em diferentes cidades, como Ponta Grossa, Campo Mourão e Cascavel. Cascavel tem um aeroporto bem pequeno. Uma vez eu já passei, algumas vezes já passei pelo aeroporto de Cascavel indo para o Mato Grosso do Sul. Então tem vários aeroportos menores, até Paranaguá tem um pequeno aeroporto, em que eles estão tentando de reativar. Por que isso? Porque agora a gente só tem Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. É praticamente isso. Ah, tem Maringá. O aeroporto de Maringá está mais para lá do que para cá, né? Mas tem Maringá. Mas a gente só tem esses 3 aeroportos. Então a cobertura do modal aéreo no Paraná é baixa. Então alguém de Guarapuava quer viajar para a Europa, ele tem que vir para Curitiba, pegar um avião para São Paulo, daí pegar outro avião para a Europa e assim por diante. E, obviamente, o grau de importância de cada modal depende do impacto ambiental, né? A gente sabe que o modal rodoviário, por exemplo, terrestre, na modalidade rodoviário, ele é extremamente impactante. Ele produz muitos poluentes. Agora, já em termos de transporte marítimo, fluvial, ou mesmo ferroviário, ele produz bem menos poluentes. Então, daí ele tem um impacto ambiental bem menor. Então, quando a gente vai escolher, e é claro o custo, né, que a gente também vai ver daqui a pouco, a gente tem que levar em conta uma série de coisas. Condições geográficas, volume de tráfego, natureza das mercadorias transportadas, estrutura de cobertura de cada modal. Ah, eu quero transportar tudo por rio, professor. Olha que bonito, maravilhoso. Tem estrutura para isso? Ah, eu vou transportar grão do Mato Grosso para o porto de Itaqui, no Maranhão, por rio. É possível? Tem estrutura? Não é só colocar um barco lá. Você tem que ter uma estrutura para recepcionar os grãos vindos das fazendas e depois colocar os grãos dentro dos caminhões, etc. Né? Então, cada lugar tem uma característica. Eu não sei se vocês conhecem o porto de Itapoá, aqui na divisa, é Santa Catarina, divisa com o Paraná. A minha sogra tem casa em Itapoá, então volta e meia eu levo o pessoal para passar uns dias lá. Eu não gosto muito de praia e tenho meus cachorros aqui para cuidar, então eu fico em Curitiba. Mas eu sempre passo pelo porto de Itapoá. O porto de Itapoá tem uma característica específica. Ele só aceita mercadoria em container. Já o Porto de Paranaguá aceita mercadoria em container, aceita carro, aceita grãos, tem uma estrutura enorme, é um dos maiores portos do Brasil, né, Paranaguá. Então ele aceita vários tipos de mercadorias. Já o Porto de Itapoá só aceita mercadoria em container. É um porto pequeno, o cais, o atracador só cabe, se não me engano, 2 navios, e só com container, que são aquelas caixonas grandes, né? Então a gente tem que levar tudo isso em conta na hora de escolher, entre outras coisas, na hora de escolher o modal que a gente vai utilizar. A gente também pode classificar os transportes quanto à forma, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso é muito importante. A gente tem, por exemplo, o modal ou unimodal, que é apenas uma modalidade. Então, eu vou transportar daqui até lá de caminhão. O multimodal, que é mais do que uma modalidade, tá? Só que eu vou reger por um único contrato. Então, é o seguinte, o cara lá do interior do Mato Grosso, ele vai transportar até tal lugar por caminhão. Dali até o porto, por transporte fluvial. Só que eu vou fazer um único contrato. Olha, para mim, o que me interessa é que o contrato que eu assinar de transporte agora pegue todas as modalidades que são necessárias até chegar no destino. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, não interessa. O intermodal
envolve mais do que uma modalidade, porém um contrato para cada modalidade. Então, de novo, pegar o cara lá do Mato Grosso. O primeiro trecho vai de caminhão. Eu assino um contrato para o cara do caminhão. O segundo trecho vai por barco, transporte fluvial. Daí eu assino outro contrato. Esse é o chamado intermodal. E, finalmente, o sucessivo, que envolve transbordo para veículos da mesma modalidade. Isso é bem interessante. Isso acontece muito com um trem. Com caminhão é bem mais difícil, mas seria mais ou menos o seguinte, né? Até uma vez um amigo meu que tem uma fábrica de adubo em Paranaguá, ele estava me contando, ele vende adubo para todo o Paraná. Então ele estava me contando, Klaus, algumas vezes para mandar adubo de Paranaguá para Cascavel demora uma semana. Mas por que isso? Porque assim, ele tem os vagões dele. Daí, só que os vagões precisam da locomotiva. Então, a locomotiva vem, prende uma série de vagões e leva de um lugar para outro. Daí, só que não é bem assim, ó, vai para aquele lugar. Não. Ela vai para um lugar específico, daí nesse lugar específico precisa trocar de locomotiva por algum motivo para levar para outro. Daí no outro precisa trocar de locomotiva para levar para outro e assim por diante. Então ele continua sendo transporte ferroviário, mas ele vai ter que trocar de locomotiva em vários pontos. Por uma série de questões até a gente vai explicar daqui a pouco. Não é tão fácil assim, tá? Daí ele faz um contrato só, mas ele pega vários transportes ferroviários até chegar no destino. Então esse a gente chama de sucessivo, porque se sucede a mesma modalidade, mas eu tenho que trocar de locomotiva o tempo todo. Eu me lembro uma vez que eu estava na Alemanha, 1990, eu estava no sul da Alemanha, no estado da Baviera, numa cidade chamada Regensburg, e eu estava fazendo um intercâmbio, e meu pai estava na Alemanha visitando minha avó. Só que meu pai estava em outro estado, também no sul da Alemanha. Daí meu pai disse, você vai na estação de trem de Regensburg e vai comprar uma passagem para Reutlingen. Pô, mas nunca fiz isso e tal. Daí meu pai me explicou, etc. Fui lá e fui comprar. E daí a mulher disse assim, olha, você vai ter que fazer baldeação. Ela falando em alemão para mim, né? Você vai ter que fazer baldeação. Você vai de Regensburg até tal cidade, de tal cidade até outra, e da outra até Reutlingen. Então eu tive que pegar 3 trens diferentes. Seria um transporte sucessivo. Eu comprei um ticket só, que serviu para 3 trens diferentes na mesma modalidade. Isso é um transporte quanto à forma do tipo sucessivo. Vamos ver cada um desses tipos de transporte, que é o que mais nos interessa. E eu quero que vocês peguem bem essas informações que a gente está passando agora, porque elas são a base para o processo de decisão. Então, quando a gente vai pensar como eu vou transportar, a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso que eu vou falar na aula de hoje, sem dúvida nenhuma, né? Características do transporte rodoviário. Ai, gente, olha só, eles se movimentam por caminhos pavimentados, tá? A gente fala as ruas, as estradas, mas pavimento é só asfalto? Não. Pavimento pode ser qualquer coisa, pode ser areia, pode ser saibro, pode ser antipó, pode ser qualquer coisa. É um pavimento. Pode ser pedra, como a Estrada da Graciosa, né? Não sei se vocês já passaram pela Estrada Graciosa indo de Curitiba para o litoral. Era a antiga estrada que ia para o litoral, né? Quem vai hoje para Paranaguá, para Caiobá ou para Guaratuba por Curitiba, né? Não pelo Paraná, não por Santa Catarina, dá para ir para Guaratuba por Santa Catarina. Hoje tem uma estrada enorme, maravilhosa e tal, mas aquela estrada da década de 70, gente. Quando eu nasci, não tinha aquela estrada ainda, inclusive, né? Ia minha mãe, meu pai, meus tios, o tio meu tinha casa em Caiobá desde a década de 50, eles diziam, olha, tem que ir para a Estrada Graciosa, e ela é de pedra.
É muito antiga aquela estrada. Aquilo também é um caminho pavimentado. O legal do transporte rodoviário, isso é o legal, não apresentam necessidade de terminais, né? É só uma condição mínima para eu colocar a carga e tirar a carga. Só isso. Normalmente a infraestrutura é propriedade pública, quer dizer, as estradas são da sociedade, são os governos que constroem as estradas, pagam por elas, mas algumas vezes pode-se cobrar uma taxa de utilização, que é o famoso pedágio, né? Então, a gente já paga imposto, que é o IPVA, normalmente é que é gasto nas cidades, mas para a estrada é feita normalmente com dinheiro do governo federal. E o transporte rodoviário, obviamente, ele é normalizado por uma legislação específica para isso. Quais são as vantagens do transporte rodoviário? Flexibilidade do serviço. Então, por exemplo, eu posso levar daqui de Curitiba para Ponta Grossa, mas posso levar de Curitiba para Palmas, posso levar de Curitiba para Telêmaco Borba e assim por diante. Eu tenho uma flexibilidade muito grande, inclusive com o mesmo caminhão. O caminhão pode ir Curitiba, Ponta Grossa, Telêmaco Borba. Pode. Então, ele tem flexibilidade, que a gente chama também de flexibilidade no deslocamento de carga. Ele é muito rápido, porque ele faz ponto a ponto. Então, ele pegou a carga na minha casa e deixou na casa da Nicole, por exemplo. Isso é ponto a ponto. Ele pegou na origem daquele produto e levou até o cliente final. Isso é ponto a ponto. Normalmente tem menor custo de embalagem, mas vai depender, logicamente, da mercadoria. O manuseio pode ser feito de pequenos lotes, né? Então, vai depender muito do tamanho do caminhão. Claro que tem caminhões grandes, bitrens, que são aqueles duplos, né? Mas eu posso ter um caminhãozinho menor, bem menor. Inclusive, veículo de carga, essas F1000 e tal, também são considerados veículo de carga. Por isso que elas podem usar diesel, né? No Brasil, carro de passeio, de passageiro, não pode usar diesel, é proibido. Isso vem desde a década de 70. Tá? O transporte rodoviário tem elevada cobertura geográfica. Gente, estrada tem para tudo que é canto hoje. Tem ferrovia para Joinville? Antigamente tinha, mas hoje não funciona mais. Só tem como ir de Curitiba para Joinville de barco? Não, não tem. Tem como ir de Curitiba para Joinville de avião, tá? Mas realmente não vale a pena. É muito caro para uma distância muito pequena. Ele é muito competitivo em curtas e médias distâncias. Isto é primordial. Quando você pega distâncias menores do que 500 quilômetros, o transporte rodoviário hoje é um dos mais importantes. E tem flexibilidade no atendimento de embarques urgentes. Né? O que significa? Gente, preciso mandar isso hoje para lá. Pega o caminhão, coloca isso e leva lá para Ponta Grossa. Já. Eu não preciso esperar o trem chegar, o itinerário do trem, o horário do trem, o horário do barco, o horário do avião. Eu não preciso esperar. Eu posso colocar, carregar meu caminhão e levar imediatamente. Tá? Isso seria um tipo de embarque urgente. E, finalmente, entrega segura, direta e segura dos bens. Quer dizer, direta, porque ele pode levar até o cliente final, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, eu vendo para uma loja em Ponta Grossa, ou, vamos dizer assim, uma loja em São Paulo. Se eu mando de avião, eu tenho que ir até o aeroporto, daí uma empresa vai pegar, colocar dentro de um avião, levar até o aeroporto de São Paulo. Daí o meu cliente final tem que ir até o aeroporto de São Paulo, pegar aquilo e levar para a loja dele. O caminhão não.
O caminhão, eu posso encher meu caminhão aqui em Curitiba, na minha empresa, e levar até a empresa direto do meu cliente final. Então, isso a gente chama de entrega direta. E segura porque tem menos riscos. Mas qual que é a desvantagem, né, do transporte rodoviário, né? Carga limitada. O caminhão tem um tamanho fixo e pronto. Né? Não vai depender da carga, algumas toneladas e pronto. Dependente da infraestrutura, né? Se tem estrada ou não, até mesmo estrada não asfaltada, normalmente todo lugar tem. Dependente do trânsito, e deu um acidente, e tá lá 3 horas parado no engarrafamento. Quem já não passou por isso? Volte e meia no contorno de Curitiba acontece isso. Como o contorno de Curitiba tem pista larga, não tem obstáculo nenhum, não tem semáforo, o pessoal anda a 150, né? E daí volta e meia dá acidente, daí dá aqueles engarrafamentos, fica 1 hora parado no engarrafamento. É dependente de regulamentação, né? É só eu pegar o meu caminhão e pronto. Não, não é bem assim. Só que o grande problema do transporte rodoviário é que ele é mais caro em grandes distâncias. Ele é bem mais caro em grandes distâncias. Realmente não vale a pena em grandes distâncias. Trazer grãos do interior do Mato Grosso, de caminhão até o Porto de Paranaguá, isso é jogar dinheiro fora. É literalmente jogar dinheiro fora. Transporte ferroviário. Obviamente, olha, gente, é até bobagem minha falar, né? Esse movimento sobre trilhos. Mas é interessante falar o seguinte, que dependendo do país, os trilhos mudam, tá? Que a gente chama de bitola. Uma bitola mais estreita, uma bitola mais larga. No Brasil, hoje em dia, todas as ferrovias têm a mesma bitola. Mas já chegou um tempo que nem todas as ferrovias no Brasil tinham a mesma bitola. Então, algumas vezes o trem parava em um lugar e tinha que trocar de trem. Por quê? Daí você tem que pegar um outro trem, locomotiva e vagões, com uma bitola menor, uma distância menor entre eixos. Ou uma bitola maior, uma distância maior entre eixos. Outra característica, né, que eles é constituído por vagões, então você tem uma ou mais locomotivas, onde que está o motor da força, e o vagão é simplesmente uma caixa sobre rodas. O vagão não tem motor, não tem nada. É uma caixa sobre roda, que vai se engatando um no outro, né? Se eu não me engano, o maior comboio ferroviário até hoje foi lá nos Estados Unidos, com mais de 250 vagões. Eu, quando eu era pequeno e estava andando de carro com os meus pais, e de repente a gente parava numa linha de trem, quando passava um trem, a minha diversão era contar quantos vagões tinha. Eu fiquei com isso tanto na cabeça que até hoje, quando eu paro assim, está passando o trem, eu fico contando, quase que automático, quantos vagões tem, né? Dentro da cidade tem limite, não pode ter muitos vagões. Mas quando você está pegando distâncias grandes e longe das cidades, tudo bem. Ele tem que ter terminais, que a gente chama de terminais ferroviários ou estações. Estações é para pessoas, tá? A gente não usa estação ferroviária quando é para carga. Daí a gente usa só a palavra terminal ferroviário ou terminal de carga e descarga. E normalmente, isso é um modelo aqui no Brasil, os serviços de transporte são arrendados ao operador, que poderá ser público ou privado. Então, aqui as ferrovias do Paraná, elas são arrendadas, foram licitadas para a antiga LL. Eu não sei, eu não me lembro qual que é o nome que a LL tem agora, mas era a antiga LL, América Latina Logística. Vantagens do transporte ferroviário. Gente, isto daqui, tanto que eu vou marcar de amarelo aqui, ó, menor custo de transporte para grandes distâncias, tá? Isso é extremamente importante. Para grandes distâncias, ele é muito mais barato
do que o transporte rodoviário. Não tem problema de congestionamento. É complicado. Algumas vezes é assim, é que normalmente só tem um trilho. Em alguns lugares tem dois paralelos um ao outro, né? Normalmente é só um trilho. Então eles têm que planejar bem em que momento o trem vai passar naquela região. Porque se tiver um outro vindo da direção contrária, os dois vão colidir. E daí vai ser um problema muito sério. Normalmente os terminais de carga estão próximos das fontes de produção. Alguns lugares ainda não estão adequados para isso. Ele é adequado para produto de baixo valor acrescentado ou agregado e alta densidade. Quer ver típico? Minério de ferro, soja, milho. Estes são produtos típicos para se transportar por ferrovia. Eles, por unidade de massa, por exemplo, por quilo, por tonelada, eles são muito baratos. Então, se eu colocar em um caminhão, vai ser muito caro, né? Então, produtos de baixo valor agregado, acrescentado é a mesma coisa que agregado. Ele é adequado para grandes volumes, porque você pode colocar num vagão atrás do outro. Possibilita hoje o transporte de vários tipos de produtos. A gente já tem até vagão frigorífico. Então, dá para transportar carne congelada e outras coisas assim. Independe das condições atmosféricas, o caminhão, por exemplo, quando está chovendo muito forte, é bom o caminhão parar. O trem pode continuar. Navio é a mesma coisa, ele sofre com condições atmosféricas. E os trens são eficazes em termos energéticos. Eles gastam menos energia por quilômetro rodado e eles produzem menos poluente por quilômetro rodado. Tá? Extremamente importante. Mas quais as desvantagens? Olha aqui, ó. Isso que eu já falei. Não possuem flexibilidade de percurso. Quando você pega do caminhão, pega da tua empresa e leva até a empresa do outro lá em São Paulo, isso é flexibilidade. Mas transporte ferroviário não. E pior, como a gente tem uma malha ferroviária ainda insípida, pequena aqui no Brasil, tem menos flexibilidade ainda. Tem necessidade maior de transbordo, quer dizer, que nem eu falei lá para vocês do meu amigo lá que tem uma fábrica de adubo em Paranaguá. Ele quer transportar adubo para Cascavel, onde tem um monte de fazendeiro querendo comprar adubo. Então, ele vai ter que colocar em um vagão aqui, daí provavelmente vai trazer até Curitiba, daí vai trocar de locomotiva para levar até Cascavel. Isso tudo é complicado, e não é que assim ele vai chegar em Curitiba, já vai trocar de locomotiva para levar para Cascavel. Ele pode ficar uma semana parado em Curitiba, até vir a programação da locomotiva que vai de Curitiba até Cascavel, né? Ele ainda depende de outros transportes, né? Porque não é todo lugar que a gente tem terminal ferroviário de carga e descarga. Então eu tenho que levar a minha mercadoria até esse terminal. Pode ser por outro meio, mas principalmente rodoviário. Gente, esqueçam trem para pequenas distâncias. Esqueçam. Eu quero levar de Curitiba até Paranaguá. Só. Não vale a pena de trem. Não vale. Vale mais a pena de caminhão. Tá? Vai sair muito caro. Agora, trazer do Mato Grosso até Paranaguá de trem, ótimo. Horário pouco flexível, né? Que a gente tinha falado para vocês ali na maior necessidade de transbordo, vai de Paranaguá até Curitiba. Daí tem que trocar de locomotiva. E algumas vezes tem que esperar 3, 4, 5, 6, 7 dias para trocar de locomotiva. E elevados custos de manuseamento, né? Todo esse equipamento nos terminais é muito caro. A gente também tem o transporte marítimo, né? De novo, né? Olha que idiotice aqui que o professor Klaus escreve, né?
através de meios aquáticos, que pode ser mares e rios, né? O Brasil é muito importante em rio. Europa era muito importante em rio, hoje em dia não tanto, né? Mas, por exemplo, o Rio Reno, que o Rio Reno, ele nasce ali na Alemanha, e daí ele faz a fronteira entre a Alemanha e França, depois a Alemanha e Luxemburgo, a Alemanha e Bélgica, a Alemanha e Holanda. O Rio Reno é muito utilizado para transporte de grandes cargas. Hoje em dia nem mais tanto, mas sempre foi. Na Europa, em vários lugares, na Alemanha, na França, na Inglaterra, eles construíam canais para pequenos navios irem de um ponto ao outro, tá? Agora, o transporte marítimo nos oceanos, nos mares, é extremamente importante para o comércio mundial. Eu posso dizer sem dúvida nenhuma que 80 a 90% do comércio mundial é feito por grandes navios e transporte marítimo. Os portos absorvem impacto do fluxo de cargas no sistema, né? Então chega a carga no porto, desembarca essa carga, daí até vir o caminhão pegar ou outro navio levar e assim por diante. E hoje existe uma grande variedade de tipos de navios, né? Tanque, porta-contentores, cargueiros, etc. Tem os super petroleiros, por exemplo, um super petroleiro moderno não passa mais pelo canal do Panamá. Não sei se vocês sabem, ali no Panamá, quando começa a América Central, logo depois da Colômbia e Venezuela, né, é o ponto mais estreito das Américas. Então, eles fizeram já há mais de 100 anos um canal atravessando do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, tá? O Oceano Pacífico é que pega o outro lado das Américas, do lado do Chile, do lado do Brasil, o Oceano Atlântico. O Oceano Índico é aquele que pega lá a Índia e Arábia, etc. Né? Então, o canal do Panamá, ele já foi até reformado e agora eles estão reformando de novo. Por quê? Os superpetroleiros, eles são muito largos para o canal do Panamá. Só para vocês terem ideia, são gigantescos. Eles até chamam de Panamax, né, que são os maiores navios de todos. A grande vantagem, pessoal, sem sombra de dúvidas, do transporte aquático, principalmente o marítimo, né, a grande vantagem é baixo custo por tonelada por quilômetro transportado. Ele também transporta qualquer tipo de carga hoje em dia, então mesmo que seja carga solta, eu vou comprar talheres feitos na China, coloca dentro de caixa, que coloca dentro de um container, que coloca no navio, pronto, acabou a história. Os navios estão ficando cada vez maiores, é algo impressionante, impressionante. Tem navio tão grande que não entra no Porto de Paranaguá, gente. Por quê? O calado é aquela parte do navio que fica da superfície da água para baixo. Ele é tão grande, que o calado dele é muito fundo. É alguns metros. E se ele entrar no Porto de Paranaguá, ele vai ficar preso no fundo do Porto de Paranaguá. Então, ele algumas vezes até pode entrar com menos carga, daí ele fica mais leve, flutua mais, e com maré alta. Sem ser nessas condições, ele não consegue, os maiores navios não conseguem entrar no Porto de Paranaguá. E, obviamente, o menor custo de transporte. Mas tem um problema, né? Tem as desvantagens. E uma desvantagem gigantesca é baixa velocidade. Eu não sei se vocês já compraram daquele Wish, AliExpress e outras lojas da China, outros aplicativos da China. Leva 3 meses para chegar aqui. É claro que tem, né, o buraco negro do Correio de Curitiba. Vocês sabem, né? Tá pela internet, pelas redes sociais, o buraco negro do Correio de Curitiba, né? Mas o transporte marítimo
Por que eles fazem barato o transporte? Porque eles mandam por navio. Se fosse para mandar por avião, seria bem mais caro. O transporte marítimo é bem devagar. É bem devagar. É muito devagar. Eu me lembro, gente, quando eu era pequeno, meu pai ia para a Alemanha visitar minha avó, daí ele mandava fazer caixas assim com presentes, né? E mandava para gente, porque não dava para trazer no avião. E ele mandava por navio. E daí eu me lembro que algumas vezes meu pai passava 6 meses na Alemanha. No primeiro mês mandava a caixa e a caixa só chegava junto com ele, que levava 4, 5, 6 meses para chegar uma caixa. Porque se a gente mandasse por avião ia ser muito caro, não dava para pagar. Daí ele mandava por caixa, era bem mais barato, mas demorava bastante. Disponibilidade limitada, né? Não é todo lugar que tem porto. Maior exigência de embalagens por causa do navio. Necessidade de transbordo nos portos, então o navio chega, tem que tirar do navio, colocar no pátio e vir outro pegar. Normalmente, os portos estão distantes dos centros de produção. Por exemplo, Curitiba é um centro de produção por carros, né? A gente fabrica muito carro em Curitiba. Daí, para exportar esses carros para a Ásia ou para a África, tem que ir até Paranaguá. São Paulo, a mesma coisa, até o Porto de Santos, né? Mato Grosso, exemplo da agricultura, tem que exportar por Itaqui, ou por Belém do Pará, ou por Manaus. Manaus é um porto fluvial. Belém do Pará também é um porto fluvial quase marítimo. E menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos portos. Gente do céu, eu vi uma notícia faz acho que uns 10 dias atrás, Porto de Los Angeles, nos Estados Unidos, um dos maiores portos americanos. Ele estava com congestionamento. Porque, como agora a pandemia está diminuindo, as grandes redes de varejo estão comprando produtos da China para vender no Natal. E nós já estamos em novembro. Então, ele já tem que comprar. Só que o porto de Los Angeles, apesar de ser muito grande, é maior que Paranaguá, ele não está dando conta. Então, os navios têm que esperar a vez deles para entrar no porto. Eles ficam ali no mar, perto, a 10, 15, 20 quilômetros no máximo do porto, coloca a âncora e ficam esperando. Daí alguém avisa, olha, agora vocês já podem entrar no porto. Abrir um lugar. E assim está acontecendo no mundo inteiro. Tá? No porto de Roterdã, da Holanda, que é um dos maiores portos da Europa, o porto de Hamburgo, na Alemanha, que é um porto fluvial também, ele fica, acho que a 60 ou 70 quilômetros do mar, mas ele é um porto gigantesco, gigantesco. Também está com congestionamento. E no porto de Hamburgo, por exemplo, o problema é sério, porque os navios têm que esperar no mar, que fica a 60, 70 quilômetros do porto. Não pode esperar perto do porto, porque é um rio. E não é tão grande assim. E daí a gente entra no transporte. Espera um pouquinho. A gente entra no transporte aéreo por avião. Obviamente, de novo, utiliza o ar como meio de navegação. Uma das características é que precisa de um serviço terminal a terminal. E qual que é o terminal? Aeroporto. É a mesma coisa que ferrovia e que porto. Eu levo de um terminal para outro. No caso do transporte aéreo, é o aeroporto, né? Aqui em Curitiba a gente tem o aeroporto, que na verdade se fala que é aeroporto de Curitiba, mas fica em São José dos Pinhais, que é o Afonso Pena. É interessante que o Afonso Pena ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por militares americanos. Curitiba não tinha aeroporto antes do que isso. E daí eles escolheram um lugar, diz a lenda, não sei se é verdade, não coloco a minha mão no fogo, escolheram um lugar que de tempos em tempos pudesse ficar camuflado por neblina. E é por isso que o aeroporto de Curitiba volta e meia está fechado por causa de neblina, né? Eu me lembro ainda
do aeroporto do... A gente teve, na verdade, 3 aeroportos no mesmo lugar. O pequeno, o menor, que foi criado pelos americanos e logo depois da guerra só foi transformado em aeroporto civil. Era bem pequenininho, mas bem pequeno mesmo. Daí a gente, na década de 60, eles aumentaram, fizeram um aeroporto maior. Esse, eu me lembro, a gente tinha que ir pelo pátio até o avião, né, ao ar livre. E daí, em 1996, se eu não me engano, inaugurou esse aeroporto que a gente tem agora e que para a Copa do Mundo foi aumentado, né? Mas é o mesmo aeroporto. Eu me lembro que eu viajei no atual antes dele ser inaugurado. Pessoal, vocês estão me vendo? Estão vendo aqui? Estão me ouvindo? Aham. Tá. É que meu Sim. computador tem um sinalzinho aqui, eu pensei que vocês não estavam me ouvindo. Uma outra característica é que tem uma regulamentação extremamente rígida. Extremamente rígida. Eu vou dar só um exemplo assim bem banal que aconteceu durante o feriado. Aqui em Curitiba teve um caso que o pessoal embarcou no avião e dentro do avião uma pessoa não queria colocar máscara e era obrigatório usar máscara, né? Daí o que eles fizeram? Já estavam taxiando, a pessoa começou a discutir, eles voltaram, chamaram a polícia tirou a pessoa à força, né? Por quê? Qualquer coisa pode dar um problema sério. Né? Se teu carro, o caminhão quebrar, você pode ter um acidente, mas pode simplesmente parar. Se o navio quebrar, ele fica à deriva, mas para. Se o trem quebrar, ele fica parado, né? Mas não tem grandes problemas. Se um avião quebrar, daí cai, né? Mas não se preocupem. Exatamente por ter uma regulamentação tão rígida, é que hoje é o transporte mais seguro. Gente, é sério, por quilômetro rodado é o transporte de passageiros que menos mata no mundo. É de verdade isso, são dados reais. Vocês podem ficar tranquilos, né? E a carga dos aviões tem aumentado significativamente. Os aviões estão ficando cada vez maiores, né? Inclusive, aquele super avião da Airbus, o A380, se não me engano, ele só pode descer em uns 3 ou 4 aeroportos aqui no Brasil. Ele não pode descer em Curitiba, por exemplo, porque ele é muito grande e precisa de uma pista muito grande. O transporte aéreo tem vantagens, né? O ideal para mercadorias com pouco peso e pouco volume, né? É por isso que a correspondência é transportada por aviões. Muito mais rápido. Então, de carro, de caminhão, de Curitiba até São Paulo, você leva 6 horas, 7 horas, dependendo de uma série de coisas. De avião é 45 minutos. Né? É um absurdo. Né? De avião, na verdade, eu não sei se já notaram, o avião de Curitiba para São Paulo, ele está mais de 95% do tempo inclinado. Ou ele está subindo, ou ele está descendo. Ele fica pouco tempo assim. Eu já peguei muitos aviões entre 2 cidades da Alemanha, Frankfurt e Stuttgart. Eu não estou brincando, é 25 minutos dentro do avião. Só isso. De carro dá umas 3 horas, 2 a 3 horas. Eficácia comprovada em entregas urgentes, claro que dependendo das linhas de avião, né? Acesso a mercados difíceis de serem alcançados por outros meios de transporte, por exemplo, no meio do nada. Redução de gastos de armazenagem, porque o transporte é bem rápido. Agilidade no deslocamento de cargas. Ele pode ser usado no sistema de produção just in time, né? Que a empresa ela vai pedindo frequentemente para não ter estoque e não necessita de embalagem mais reforçada. O manuseio é mais cuidadoso. Quais que são as desvantagens? Infelizmente, os aviões não estão tão grandes assim que permita levar muita carga, então é menor capacidade de carga. Custo é muito elevado, né, gente? Isso não tem nem o que falar. Custo é extremamente elevado. Pouco flexível, porque ele vai de terminal a terminal, mas é o mesmo caso
do marítimo, do ferroviário, e ele é menos rápido para pequenas distâncias, menos de 500 quilômetros. Como assim, professor? O senhor disse que vai rápido de um lugar para outro. O problema é ter a linha funcionando. Quais são os horários que saem? Gente, é sério, algumas vezes, daqui para São Paulo, leva 45 minutos para chegar. Mas algumas vezes é melhor mandar de caminhão. Por exemplo, se só tem voo às 3 horas da tarde, mas se o meu caminhão sair às 8 da manhã daqui, ele vai chegar 1 hora da tarde em São Paulo. O voo só sai às 3 horas. É claro que nessa comparação, São Paulo tem voo de hora em hora, mas pegando um voo que só sai uma vez por dia. Ah, eu quero para Londrina. Só saem 1 ou 2 voos por dia para Londrina. Mais fácil mandar de caminhão, tá? Mais rápido mandar de caminhão, vai chegar antes mandando de caminhão. Ou mesmo de ônibus, né? Se for uma carga pequena. E, finalmente, a gente tem os oleodutos ou dutoviário. O oleoduto é mais comum, né? É um cano, é um tubo. Então, o transporte é realizado no interior desse tubo. E daí, o que acontece? Eu tenho bombas que vão de um lugar para outro. E qual é o princípio usado? Variação de pressão entre zonas. Então, aqui eu tenho um lugar com alta pressão que tem uma bomba. E daí ele bombeia, dá pressão que manda para outro lugar com baixa pressão. Então, é necessário que no oleoduto, no duto viário, seja feita esse diferencial de pressão, de alta para baixa pressão. Senão, não vai funcionar. Já tem álcool-duto no Brasil, tá? Para transportar álcool. O oleoduto é o mais comum no mundo inteiro. Tem gasoduto, que é para transportar gás. Então, por exemplo, agora vai começar o inverno na Europa. E a Europa depende do gás da Rússia e da Ucrânia, mas principalmente da Rússia, para aquecer as suas casas no inverno. Então, tem gasodutos gigantescos ligando a Rússia até a Europa. Inclusive, alguns gasodutos ligando a Sibéria, que fica lá na parte asiática da Rússia, até a Europa. Mas sempre funcionando no mesmo sentido. De alta pressão de um lado, mandando para lugar de baixa pressão. Hoje em dia, a gente tem até mineroduto. Alguém quer falar? Não? Hoje em dia tem até mineroduto para você transportar minério. Mas, professor, minério é muito pesado, é sólido e tal. Como que eles fazem? Eles colocam em água, diluem o minério em água. Daí ele flui mais fácil, tá? A mesmo sentido, bomba de alta pressão de um lado, mandando para um local de baixa pressão no outro lado. As vantagens do oleoduto é que o fluxo é monitorado e controlado por computador, porque tem sensores no oleoduto inteirinho, tá? As perdas e danos de produto por ruptura dos oleodutos são raros, a não ser quebra de propósito do oleoduto. Isso aconteceu alguns anos atrás no México. Tinha um oleoduto passando por uma região muito pobre, e daí alguém falou, olha, aqui passa gasolina. Mas não passava gasolina pura, passava óleo, né? E daí as pessoas, para roubar gasolina, elas quebraram uma parte do oleoduto para vazar e tirar a gasolina. Só que não era gasolina, era óleo, petróleo cru. E aquilo tinha um vapor muito inflamável. Quando eles fizeram isso, explodiu e matou mais de 100 pessoas. Matou mais de 100 pessoas aquela vez, em volta do oleoduto. Aconteceu em Cubatão também uma vez.
tinha uma favela em cima de um oleoduto, alguém quebrou o oleoduto, vazou petróleo, e daí aquilo explodiu e pegou fogo em toda a favela. Morreram também em torno de umas 100, 150 pessoas. Então, essa pode ser uma desvantagem. Ruptura natural é muito raro. Os oleodutos são feitos de modo muito firme. Mudanças climáticas têm pouca influência no fluxo de produto, não afeta o produto. Tá? Então, por exemplo, transportar da Sibéria para a Europa Ocidental, tem lugares onde o oleoduto fica debaixo de neve e não influencia em nada. Tem baixa dependência do trabalho humano, tudo automatizado, e longa vida útil. Aquele oleoduto pode ser usado por muito tempo. Quais são as desvantagens? Limitar a diversidade de produto, não dá para passar carro pelo oleoduto, né? Tem que ser algo fluido, tá? Então, por isso que a gente usa, transporta óleo, gás, álcool e minério junto com água. Minério seco não dá para transportar por oleoduto. A rede é extremamente rígida, porque fazer um oleoduto é muito caro, então eles fazem poucas linhas. Dificilmente tem derivações. Então, é de ponto a ponto. Eu quero transportar desse ponto até esse ponto. E, como eu acabei de falar, o investimento é extremamente elevado. E agora, para terminar nossa aula, já são quase 9h30, né? Eu quero mostrar um quadro que compara todos esses meios. Então, aqui eu tenho o ferroviário, rodoviário, né, por meio aquático, tanto marítimo quanto fluvial, oleoduto, né, duto viário, e o aéreo, aeroviário. Vários pontos aqui, né? E daí, quanto mais estrelas, melhor é aquele transporte naquelas condições. Quanto menos estrelas, menor é o transporte naquelas condições. Então, por exemplo, velocidade total. Em distâncias maiores, não, aqui é menores do que 500 quilômetros, os melhores são aéreo, rodoviário e ferroviário, tá? Marítima é muito devagar, porque não é que é devagar o equipamento em si. Algumas vezes precisa trocar várias vezes de equipamento. Em distâncias maiores do que 500 quilômetros, o mais rápido é, sem dúvida nenhuma, o aéreo, depois vem o ferroviário, rodoviário, marítimo e, finalmente, o oleoduto. O custo tonelada por quilômetro, sem dúvida nenhuma, o melhor é o marítimo fluvial. Depois vem o oleoduto, ferroviário, rodoviário e aéreo. Olha só, gente, rodoviário aqui, ó, rodoviário. A gente está acostumado a transportar por longas distâncias em caminhão aqui no Brasil. Não vale a pena. Estragos e perdas. O que tem menos estragos e perdas é o oleoduto, depois vem o aéreo, depois vem o rodoviário, o marítimo e o ferroviário. Versatilidade de cargas, tipos de cargas diferentes. O melhor é o marítimo, o fluvial, né? Depois vem o ferroviário, rodoviário, aéreo e o oleoduto transporta uma variedade muito pequena. Capacidade, sem dúvida, transporte marítimo. Os navios estão ficando cada vez maiores. Depois vem o oleoduto, porque ele vai continuamente, ele trabalha 24 horas por dia numa alta velocidade. Depois o ferroviário, o aéreo e o rodoviário. Por quê? Os caminhões ainda são pequenos, gente. Não dá para comparar nem com um avião. Um avião tem carga muito maior que um caminhão. Fiabilidade do serviço, quer dizer, confiabilidade do serviço. O mais confiável é o oleoduto, dificilmente dá problema. Depois o aéreo, olha o que eu falei para vocês. Né? Se um avião cair, ele mata todo mundo. Mas quando que cai um avião? É tão difícil a gente ouvir. Tanto que quando cai um avião,
pode ser em qualquer lugar do mundo. A gente ouve as notícias que um avião caiu, de tão raro que é. Mas a gente ouve todas as notícias que teve um acidente na estrada, por exemplo? Não, né? Oleoduto, raramente ele dá problema, tá? Depois vem o marítimo, o ferroviário e o rodoviário. Qual que mais dá acidente? Caminhão. É só vocês prestarem atenção nas notícias. Não precisa fazer um trabalho científico mostrando que caminhão é o menos confiável, que mais dá acidente. É só vocês verem as notícias. E continuidade do serviço, né? Que funciona, por exemplo, 24 horas, oleoduto, depois vem rodoviário, daí trocando de motorista, obviamente, aéreo, porque depende da escala dos aviões, ferroviário da escala dos trens, e pior ainda, marítimo, da escala dos navios. Esse quadro, gente, é extremamente importante vocês utilizarem como critério para escolher o modo de transporte que vocês vão fazer, tá? Então, vocês têm que levar em conta também, por exemplo, professor, eu quero fazer ferroviário, mas dá para chegar por meio ferroviário até o teu destino final? Dá para chegar por navio, seja marítimo ou fluvial, até o teu destino final? Será que você não tem que daí mudar para outro modal? E como que vai ficar isso daí? Daí você tem que fazer a média do custo dos dois e assim por diante. Tá, gente? Vocês têm que prestar muita atenção em todos esses detalhes. A gente pode falar muito mais de transportes, né? Muito, muito. Dá para ter umas 3 disciplinas só de transportes. Mas essa é a parte básica. Se vocês não aprenderam isto que eu mostrei hoje, não adianta que vocês não vão conseguir pegar o restante. E um empresário, ele tem que pensar pelo menos nessa parte básica. Pelo menos nessa parte básica, tá? Que eu mostrei para vocês. Sem isso, não vai adiante. De novo, eu repito, né? Tem muito mais para falar sobre transporte, complexidades e tal, mas esta é a parte básica. Vocês têm que saber essa parte para começar a pensar em tomar uma decisão sobre o meio de transporte, tá? Então vamos prestar atenção nisso, gente. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Alguma colocação? Nada? Nossa Senhora. Então, eu não sei se o assunto foi muito fácil ou eu expliquei muito bem. Mas vamos lá. Espero. Vocês sabem que vocês têm total liberdade para tirar qualquer dúvida. Eu explico quantas vezes for necessário, sem problema nenhum. Bom, pessoal, fiquem de olho que esse final de semana eu vou disponibilizar o trabalho para vocês com as regras. Vai ser no mesmo molde, só vai mudar o assunto, né? Mas no mesmo molde do trabalho do primeiro bimestre, tá? E não se esqueçam de fazer atividade de frequência, porque ela conta a frequência para vocês, tá? Mesmo que vocês tenham vindo na aula ao vivo, que eu acho magnífico, olha, parabéns para vocês que mesmo com o cansaço de final de ano estão ainda perseverando aqui na aula ao vivo, né, com o professor Klaus. Lembrem-se que isso, para mim, é muito importante como professor, para os outros professores também, né? A gente está aqui, a gente se dedica, é para vocês, só para vocês, tá? Mas é bom vocês estudarem depois, reverem a aula, etc, tá? Mesmo tendo a gravação, é bom vocês participarem da aula ao vivo e rever a aula depois, para relembrar, e podem me mandar e-mail, gente, para tirar dúvidas, não tem problema algum, tá? Eu estou à disposição de vocês. Nossa, como o professor Klaus fala, ele não para de falar. Ele começa a falar, só vai parar de falar no final da aula, né? Gente, então é isso.
Isso que eu queria passar sobre transportes. Semana que vem a gente vai falar sobre gestão de pedidos. Ah, isso é importante. Isso é extremamente importante, né? Sem gestão de pedidos, você não tem armazenagem, armazenamento e transporte. Você precisa ter. Não se esqueça, então, de fazer a atividade de frequência e verificar lá no sábado, domingo, sobre o trabalho que vocês vão ter que fazer. Tá bom, pessoal? Tá bom. Agradeço a atenção de vocês e um ótimo final de semana para vocês, gente. Obrigada, professor, para você também. Boa noite. Eu que agradeço, Nicole. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Boa noite. Boa Obrigada. noite, Jaque. Tchau, tchau, Led. Tchau. Tchau, tchau.